Se você vem acompanhando nesse canal a nossa série sobre o antigo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, vou deixar o link na descrição. Você deve estar cabeludo de saber que a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro entre 1763 e 1960, quando a recém-inaugurada Brasília assumiu este posto. A cidade do Rio de Janeiro não foi incorporada ao estado do Rio de Janeiro. Com a transferência do Distrito Federal para o Centro-Oeste, foi criado um novo estado chamado Guanabara, que englobava apenas a cidade do Rio de Janeiro. E isto da inauguração até 1975, quando a cidade foi incorporada ao estado homônimo. O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil, o que não significa que o Distrito Federal é um estado. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Não vai errar na prova. Brasília é a capital do Brasil e está no Distrito Federal. Mas isso não significa que Brasília seja a capital do Distrito Federal. O DF não tem capital. Não vai errar na prova. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O DF está dentro do estado de Goiás, exceto por uma pontinha que se divide com Minas Gerais. Foi na atual região administrativa do Guará que foi fundado no dia 9 de janeiro de 1957 o Clube de Regatas Guará, um dos clubes mais tradicionais do Distrito Federal e que foi campeão do Campeonato Brasiliense em 1996. Tema do vídeo de hoje. Para conhecer todos os detalhes desta conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande esse vídeo para pelo menos 5 pessoas, porque Guará tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você quiser saber tudo sobre o passado e o presente do futebol do Distrito Federal, eu te recomendo fortemente que após este vídeo, você conheça o blog Almanaque do Futebol Brasiliense, do amigo José Ricardo Caldas. O link vai estar na descrição do vídeo. Terminou aqui, corre lá para dar uma olhada. O Distrito Federal é composto por várias regiões administrativas, incluindo Brasília. Podemos citar Guará, Recanto das Emas, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama, Ceilândia e etc. O DF não é um estado, mas elege o governador. As regiões administrativas não são municípios, até porque não elegem prefeitos, mas também não são bairros. Quem nasce no DF não é distrito federalense, é brasiliense, mesmo não tendo nascido em Brasília. Que viagem é essa, velho? Campeão cantando, suas cores me fazem crer. O Guará foi 8 vezes vice-campeão brasiliense. Em 60, quando perdeu o título para o extinto Defelé. Em 76, quando perdeu a taça para o Brasília. Em 81, quando perdeu para o Taguatinga. Em 82 e em 83, quando perdeu em ambas as ocasiões para o Brasília. Em 88, quando perdeu o título para o Tiradentes de Ceilândia. Em 91, quando perdeu para o Taguatinga. E em 98, quando perdeu para o Gama. Durante a sua existência, o Clube de Regatas Guará atuou no estádio Antônio Ottoni Filho, o Estádio do Cave, inaugurado em 78 e que comporta até 22 mil torcedores. E quando eu digo que durante a sua existência, é que, devido a um regulamento escroto, ridículo, estapafúrdio da Federação de Futebol do Distrito Federal, que determina que se um clube passar 3 anos seguidos licenciado, ele é desfiliado. E foi justamente por causa disso que o Guará foi desfiliado da Federação de Futebol do DF. E, portanto, está, infelizmente, extinto desde 2019. O que é que tu acha desse regulamento da Federação de Futebol do DF? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a gente quer saber. Em 1996, o Guará apagou o estigma de eterno vice e conquistou de forma brilhante o seu único título no futebol candango. Aquele título deu ao time aurinegro o direito de disputar a Copa do Brasil de 1997, porém o time foi eliminado após ser goleado pelo Internacional de Porto Alegre. Dentre os atletas que faziam parte daquele Guará da Copa do Brasil de 97, estava um jovem zagueiro de apenas 18 anos chamado Lúcio, que
que anos mais tarde seria contratado pelo próprio Internacional e seria multicampeão pelo Bayern de Munique, na Internacional de Milão e na seleção brasileira, com a qual venceu a Copa do Mundo 2002. Campeão cantando, suas cores me fazem crer. Voltando para o Guará de 96, aquele time era comandado pelo treinador Del de Carvalho, ex-técnico do Tiradentes de Ceilândia, e que teve como último trabalho o de treinador no Brasília Futebol Clube em 2011. E tinha peças como o goleiro Cláudio, vindo da Napolina de Goiás, e que encerrou no próprio Guará em 96. Os defensores Márcio Franco, vindo do CSA de Alagoas, e que encerrou em 98 no Taguatinga. Gilson, vindo do Taguatinga, e que encerrou no próprio Guará em 97. Zinha, vindo do Taguatinga e que encerrou em 97 no Lusiânia. E Alex, vindo do Caburé de Tocantins e que encerrou no Guará naquele mesmo ano. Os meias Thompson, vindo da base e que encerrou em 2003 no São Raimundo de Manaus. Júlio César, vindo do Taguatinga e que encerrou em 98 no Ceilandense, do Distrito Federal. E Rogerinho, vindo do Tiradentes e que encerrou em 98 no Taguatinga. E os atacantes Marco Antônio, vindo do Taguatinga, mesmo clube onde encerrou a carreira em 98. Missinho, vindo do Cruzeiro e que encerrou em 2012 no Miramar de Cabedelo, Paraíba. E Éder Antunes, vindo do Paulista Rio Branco de Americana e que encerrou em 99 no Ceilandense. Campeão cantando, suas cores me fazem crer. O campeonato contou com 14 participantes, se enfrentando todos contra todos em turno único. Após as 13 rodadas, na segunda fase, as 8 melhores equipes seriam divididas em 2 grupos de 4, com jogos de ida e volta dentro de cada grupo, avançando as 2 melhores equipes de cada grupo para a fase de semifinais, e os vencedores destas se classificavam para as finais. As 6 piores da primeira fase jogariam um hexagonal do rebaixamento, e as 4 piores desceriam para a segunda divisão. Participaram o Brasília Futebol Clube, Esporte Clube na época, da região administrativa da Asa Norte, o Grêmio Esportivo Braslândia, na época Sociedade Esportiva, da região de Braslândia, o Sobradinho Esporte Clube, da região de Sobradinho, a Sociedade Esportiva Ceilandense, da região de Ceilândia, o Ceilândia Esporte Clube, da região de Ceilândia, a Associação Desportiva Comercial, da região do Núcleo Bandeirante, o Esporte Clube Dom Pedro II, da região do Guará, o Flamengo Esportivo Tiradentes de Brasília, da região de Ceilândia, a Sociedade Esportiva do Gama, da região do Gama, o Clube de Regatas Guará, da região do Guará, o Planaltina Esporte Clube, da região de Planaltina, o Samambaia Futebol Clube, da região de Samambaia, o Taguatinga Esporte Clube, da região de Taguatinga, e a Associação Atlética Lusiânia, que apesar de ser da cidade de Lusiânia, em Goiás, disputa o Campeonato Brasiliense. A estreia foi no dia 10 de março, no estádio do Cave, e o Guará empatou com o Dom Pedro II em 1-1. Gols de Zinha para o Guará e de Marco Antônio para o Dom Pedro. Em seguida, jogo fora de casa, no dia 17, no estádio da Metropolitana, no Núcleo Bandeirante, diante do Comercial. E novo empate em 1-1. Gols de Givanildo para o Comercial e de Éder Antunes a favor do Guará. Pela terceira rodada, no dia 24, jogo no estádio do Cave. E o Guará venceu o Samambaia por 1-0. Gol do zagueiro Jairo, vindo do Gama, e que encerrou em 2011 no Atlético Goianiense. Em seguida, jogo no estádio Serra do Lago, na cidade de Lusiânia, e mesmo fora de casa, o Guará venceu o Lusiânia pelo placar de 5-4. Gols de Dandão 2 vezes, Mário e Marquinhos a favor do Lusiânia, enquanto que a favor do Guará marcaram Éder Antunes 2 vezes, Rogerinho, Éder Aleixo, ex-seleção brasileira da Copa de 82 e que teve passagens vitoriosas por Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e encerrou no próprio Guará naquele mesmo ano, no auge dos seus 39 anos de idade. E Ed Carlos, pela quinta rodada no dia 13 de abril, o jogo no estádio do Cave, diante do Braslândia, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Ed Carlos para o Guará e de Joãozinho para o Braslândia. No dia 14, jogo no estádio Cerejão, em Taguatinga, e mesmo fora de casa, o Guará venceu o Taguatinga pelo placar de 2-0. 2 gols de Rodrigo. Em seguida, o Guará foi até o estádio Bezerrão no dia 21 para enfrentar o Gama. E o placar final foi de vitória alviverde pelo placar de 1-0. Gol de Regis. Pela oitava rodada, jogo no dia 28, no estádio do Cave, diante do Planaltina. E o Guará venceu por 1-0. Gol de Márcio Franco. No dia 1º de maio, jogo no estádio do Cave, diante do Ceilandense. O placar foi de empate em 1-1. Gols de Éder Antunes para o Guará e de Kedmo a favor do Ceilandense. Em seguida, jogo no estádio Augustinho Lima, no Sobradinho, no dia 5. E Sobradinho e Guará não saíram do empate em 0-0.
Pela 11ª rodada no dia 12, no estádio do Cave, Guará e Brasília empataram em 1 a 1. Gols de Éder Antunes para o Guará e de Mazinho a favor do Brasília. Em seguida, no dia 19, o Guará recebeu no Cave o time do Ceilândia e o Aurinegro venceu por 4 a 1. Júlio César, Éder Antunes, Gilson e Zinha a favor do Guará, enquanto que Célio Lino marcou o único gol do Ceilândia. A última rodada foi no dia 26, no Cave, e Guará e Tiradentes ficaram empatados em 1 a 1. Gol de Éder Antunes a favor do Guará e de Dário a favor do Tiradentes. Estavam classificados para a segunda fase o Gama, líder com 33 pontos, o Sobradinho, segundo com 29, o Braslândia, terceiro com 28, o Ceilandense, quarto com 28, o Guará, quinto com 28, o Lusiânia, sexto com 27, o Planaltina, sétimo com 23 e o Dom Pedro II, oitavo com 21. A luta contra o rebaixamento seria entre o Brasília, nono com 21, o Tiradentes, décimo com 16, o Taguatinga, 11º com 12, o Samambaia, 12º com 9, o Comercial, 13º com 8 e o Ceilândia, 14º com apenas 3. Taguatinga e Ceilândia desistiram e foram rebaixados, junto com o Tiradentes e o Samambaia, os dois piores do quadrangular do rebaixamento, liderado pelo Brasília e pelo Comercial. Campeão cantando, suas cores me fazem crer. Na segunda fase, o Guará estaria no grupo A, ao lado do Braslândia, do Gama e do Planaltina. Já o grupo B seria formado pelo Ceilandense, pelo Dom Pedro II, pelo Lusiânia e pelo Sobradinho. Dia 2 de junho e jogo no estádio do Cave diante do Gama, e as duas equipes não saíram do 0 a 0. Dia 9 e jogo no Cave diante do Braslândia, e o Guará venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Missinho. Em seguida, jogo no estádio Adonir Guimarães, em Planaltina, e mesmo fora de casa, o Guará venceu o Planaltina pelo placar de 2 a 1. Gol de Marquinhos para o Planaltina e de Missinho e Aelson, vindo do Mamoré de Patos de Minas, e que em 99 encerrou no Paraguaçuense de São Paulo, a favor do Guará. Dia 23, e mesmo jogando no estádio Bezerrão, no Gama, o Guará venceu o Gama pelo placar de 2 a 1. Gols de Flávio para o Gama e 2 de Missinho a favor do Guará. Dia 30 é jogo no estádio Chapadinha, em Braslândia, e Guará e Braslândia ficaram empatados em 1 a 1. Gols de Bigu para o Braslândia e de Júlio César para o Guará. Na última rodada, no dia 7 de julho, o Guará recebeu no Cave o Planaltina e venceu pelo placar de 2 a 1. Gols de Missinho e Wagner a favor do Guará e de Marquinhos a favor do Planaltina. O Guará estava classificado às semifinais, ao terminar o seu grupo em primeiro com 13 pontos, seguido pelo também classificado Gama com 11, deixando para trás o Braslândia, terceiro com 9 e o Planaltina, quarto com 7. No grupo B, avançaram o Sobradinho, primeiro com 12 pontos, e o Lusiânia, segundo, com também 12 pontos, deixando de fora o Ceilandense, terceiro com 8 e o Dom Pedro II, quarto com 5. Guará campeão cantando, suas cores me fazem crer. Nas semifinais, o Guará teria como oponente o Lusiânia, e o primeiro duelo ocorreu no dia 13 de julho, no estádio da Serra do Lago, em Lusiânia, Goiás. E o placar final foi de empate em 2 a 2. Gols de Tuta e Dandão para o Lusiânia e de Missinho e Éder Antunes para o Guará. A volta aconteceu no dia 21, no estádio do Cave, e o Guará confirmou a vaga nas finais ao vencer o Lusiânia por 2 a 0. 2 gols de Luiz Fábio. Quem também se garantiu foi o Gama, que na outra semifinal despachou o Sobradinho. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 28 de julho, no estádio Bezerrão. E mesmo jogando fora de casa, o Guará venceu o Gama pelo placar de 1 a 0. Gol de Missinho. A volta ocorreu no dia 4 de agosto, no estádio do Cave. E o Guará voltou a vencer o Gama, dessa vez por 3 a 1. Gols de Rogerinho, Éder Antunes e Júlio César a favor do Guará, enquanto que Anderson marcou o único gol do Gama. Resultado que coroou o Guará com o seu primeiro e único título de campeão do Distrito Federal. O Guará foi campeão em 96 com Cláudio no gol, Márcio Franco, Gilson Zinha e Carlos Eduardo na defesa, Marquinhos, Júlio César e Luiz Fábio no meio campo, Marco Antônio, Missinho e Éder Antunes no ataque. Se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!